Olá, bom dia. Começando o 5º episódio do nosso podcast da Associação de Ex-Alunos. Eu sou André Fierro, da 27ª turma, ex-presidente da associação. Nessa atual gestão a gente deu uma mudada nos cargos aí, mas o pessoal continua o mesmo. E a gente está começando o mês de março com esse 5º episódio com 2 epitetos da FMJ aí. 2 epitetos da FMJ. Eu vou pedir que cada um se apresente aí. Eu não vou nem falar nada. Cada um fala por si aí o que a gente gostaria de saber da história da época de vocês aí. A gente vai comentar um papo bem legal aí nesse 5º episódio nosso. Por favor, doutor. Vamos ver. Vamos começar por mim. Meu nome é Marco Antônio Herculano, eu sou da 2ª turma da faculdade, fui também o secretário do diretório acadêmico na sua 2ª gestão, isso foi em 1971, o Luporini era o presidente, eu era o secretário e todos os outros colegas aí, Abel, o Marinho, que faziam parte do diretório. Sim. Hoje eu estou como professor da neurocirurgia da faculdade e professor da técnica cirúrgica da faculdade. O doutor Edmir, que é da minha turma também, está aqui com a gente, então eu vou deixar agora a apresentação dele para ele. Sou Edmir Américo Lourenço, estou na Faculdade de Medicina há mais de 50 anos, porque vamos fazer 50 anos de formados agora, sou da turma do Herculano. E fiz todas as etapas acadêmicas na Faculdade de Medicina, fui professor titular, sou emérito da Faculdade de Medicina na disciplina de otorrinolaringologia e fui vice-diretor 4 anos junto com o Itibagi e depois diretor mais 4 anos. Me aposentei em 2022 da docência. Muito bom. Bom dia a todos. Sou o Ricardo Pompeu, da 29ª turma. Então, hoje é um dia bem especial para nós, né? Nós tivemos aulas com os dois. Eu até brinquei que hoje, nesse horário, sábado, seria um dia... Há 25 anos atrás, no ano 2000, era o dia da aula da neurocirurgia. Né? Dr. Herculano, Dr. Brito, Dr. Almir. É um grande prazer. Assim, fala um pouquinho... Vocês vão falar, então, por parte também, qual cidade nasceu, como é que veio, como é que prestou aqui em Jundiaí, como é que foi essa primeira história assim, com a FMJ? Vamos lá. Então, eu sou paulistano. Nasci em São Paulo, na maternidade Pro Mater. Passei os meus 13 anos de vida, primeiro morando em São Paulo, depois porque meu pai tinha vendido as empresas e tinha os outros contatos. Fui para Brasília, morei 2 anos em Brasília, estudei lá no Dom Bosco, antes eu estudei no Liceu Coração de Jesus em São Paulo. É interessante que a gente vê que as vidas se cruzam. Depois, na faculdade, anos depois, acabei conversando com o Dr. Reinaldo, o chamado Baixo, conhecido Baixo da nossa turma, e aí nós dois descobrimos que estudamos no Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, juntos. Ali no Campos Elíseos? Nos Campos Elíseos, bons tempos. Minha mãe mora muito perto ali. Mora no Bom Retiro, descendo ali, a Rio Branco ali. Eu morava na rua Conselheiro Nébias, na mesma direção ali. Aquela época, ainda Conselheiro Nébias, naquela região, era uma região nobre. Tinha o Palacete do Prats de um lado. Era uma região muito boa. Hoje em dia ficou meio difícil. Sim. Mas naquela época era uma coisa muito boa. Eu estudava no liceu, inclusive fui aluno de um conservatório musical durante 4 anos até ser expulso. A conversa é fácil. Meu pai queria que eu fosse aprender piano. Eu falava que piano não ia aprender nem morto, que piano não era um instrumento assim muito... Que eu queria sanfona. E ele, piano. Eu falei assim, piano não vai dar não, pai. Esse negócio aí não é para... Né? Aí foi uma briga de foice, ele me colocou e eu consegui, 4 anos depois, ser expulso. Tenho um arrependimento mortal, porque eu fiquei com o ouvido desenvolvido para música, estudei com Pozzoli, Bach, quer dizer, eu conheço a música... Mas, infelizmente, parei com a coisa e depois tentei voltar.
Tentei voltar com teclado, tentei voltar com saxofone, clarinete e violino. Eu tenho todos os instrumentos lá em casa. Só não tenho piano, porque o piano é um pouco caro para ficar brincando. Sim. Mas tenho meu teclado, tenho meu clarinete, tenho meu saxofone, uma boquilha de prata Selmer, e tenho... Minha clarineta é uma clarineta de ébano, uma belíssima clarineta. Selmer também. Então, eu gosto muito de música, mas consegui ser expulso. Fazer o quê? Conservatório Musical José Maurício, ficar do lado do Liceu Coração de Jesus, e tive a chance de conhecer a Madalena Talhaferro, uma grande pianista. Para quem conhece piano sabe que é um espetáculo. Mas fazer o quê, né? Era a época, era um moleque, eu não ia aceitar de jeito nenhum, era um moleque meio travesso. As portas vão se abrindo como vão se fechando também. Ainda bem. Então... Pois é. Daí, depois de Brasília, meu pai voltou para São Paulo e eu tinha um primo que morava em Jundiaí. Ele veio conhecer a cidade, gostou da cidade, nós mudamos para cá e daí eu estudei aqui em Jundiaí, no colégio que todo mundo conhece, um colégio que era público, né? Mas o Instituto de Educação de Jundiaí. Fiz o primeiro colegial, na época era científico, né? Fiz o primeiro ano de científico, segundo ano de científico. Aí retornei de novo a São Paulo, fiz o terceiro ano num colégio lá em São Paulo, e já em Santana, e cursinho. Daí prestei o vestibular e entrei para cá e fiquei aqui. Já estava mais ou menos, já namorava minha mulher, né? Então acabei ficando por aqui mesmo. Com isso eu conheço e moro em Jundiaí, não só há 56 anos, somos formados agora em 50 anos, há 50 anos de formado, mais os 6 de faculdade, mais os 3 são 59 anos, praticamente 60 anos de Jundiaí. Legal. Muito bom. Doutor Edmir, conta essa história aí de... Eu sou de Campinas. De formação acadêmica lá atrás da faculdade. Campinas, montamos uma república que é alvo da mocidade. E era o Abel, o Serino, o Capovilla, o Nascimento, o Guru e eu. Todos vivos, a gente se reúne cada 3, 4 meses. Na casa do Abel ou na minha, geralmente. Uma vez foi na casa do Capovilla. E assim a gente vai mantendo contato assim, bastante assíduo, né? Legal. E todos vivos, graças a Deus, mulheres também, tá tudo em ordem. Que bom. E a gente vinha de trem para Jundiaí. Mas no ano anterior, quando a faculdade abriu... No começo ficou esse vai e vem aí? Todo dia vinha? Ficou. Depois é que montamos a República no segundo ano. E era muito divertido vir de trem, porque a gente ia a pé também da estação até lá em cima. Contei a história ontem lá para os residentes novos e tudo mais. É a pé. Então, é a pé. A gente não tinha carro, não existia celular, não tinha nada disso. Né? Totalmente diferente. E a República Alvo era ali, como o Herculano lembrou, enquanto a gente conversava antes de iniciar o podcast, ali no velório, entre o velório e o Hospital Regional, tem um sobrado ali, que dá de frente para aquela rua, acho que é Benjamin Constant. Nossa, é longe da faculdade também? É longe, mas era perto do São Vicente. A gente vivia na enfermaria. Já pensaram no hospital aí na época, né? A gente, na época do São Vicente, vivia lá, né? Todo dia. Ficaram juntos até o final da faculdade, não? Mas a Primeira República não foi ali, né? Tá. A Primeira República, os mesmos componentes, tudo, foi na subida da São Bento. Sei. Ali era um barulhão, noite e tudo. Aí, depois de 2 anos, resolvemos mudar. Já na época do... Já lá para cima ou mais próximo do Paulo Sacramento ali? Mais para baixo? Não, a São Bento, ali perto do fórum. Naquela subida que dá no fórum. Entendi. Ali era a Primeira República. Mas sempre alvo da mocidade. Tinha o símbolo na parede. Tudo mais. Outro dia, uma reunião de turma nossa lá, apareceu o símbolo lá, o Guru apareceu. Vamos aproveitar que a gente está falando esse inicial aí de faculdade de vocês. Como é que foi prestar o vestibular aqui, saber de uma faculdade que estava começando, né? Segunda turma. Eu soube no jornal Correio Popular, em Campinas, no ano anterior, quando abriu a escola em 69. Né? Então era a primeira turma, eu falei, eu vou prestar o ano que vem em Jundiaí. Entendi. E desde 4 anos de idade que eu falo em ser médico. Não tinha nenhum conhecido, nada? Não, nenhum conhecido, nem na família, ninguém médico.
até hoje. Que nem a doutora Beatriz da primeira turma era de Campinas É também. de Campinas. Né? Então. É. E o Francisco Prota, irmão dela. Também. Não sei se ele falou, se ela Ela falou dele. falou, citou. O Chicão, né? É muito amigo nosso também. Que Tá em legal. Campinas. E é da PUC lá, professor da PUC. Professor da PUC. Na área de gineco, né? E sou muito grato a ele, porque meu cunhado, quando ficou doente, e a gente levou ele com melanoma para ser operado e tudo mais na PUC, estava muito difícil de entrar lá no Ele que sistema. deu um suporte. Ele deu um suporte forte. Que legal. Foi muito bem. Mas eu li esse recorte aí e falei, o ano que vem eu vou prestar. E entrei em 34º lugar, primeira chamada. Que legal. Eram 60 vagas, né? Hoje são 120. E iniciamos aí o curso, tinha a turma anterior, teve trote, um trote ameno, né? Não é trote de judiar, né? Sim. E depois o Herculano vai passar a foto para você aí. A gente no Isso, jardim da vai. faculdade, tudo com a cabeça raspada. Claudinei na primeira fila, né? E a brincadeira era, eu lembro direitinho, tinha um ovo numa colher assim que você jogava pro colega, né? Na frente. E eu caí com o Vanor. Então eu jogava pro Vanor, vai até estourar aquele negócio lá. Essas brincadeirinhas. Brincadeira, lógico. Um trote saudável, né? É isso aí. Apesar de ser crime hoje. Era mais light pra gente, porque era só 60 alunos na primeira. Sim, então. E a gente, então era um negócio mais light. Eu, por exemplo, como eu já estava fazendo, estudando em Jundiaí, vi o começo da faculdade. Alguns colegas que estudaram comigo no próprio instituto tinham entrado, então tinha já um conhecimento maior nesse sentido e a vontade de prestar aqui. Além disso, já namorava a minha mulher, então juntou mais um fator. E quando eu prestei aqui, eu fui prestar na época, existia o C100, né? Você prestava o C100 para as faculdades de São Paulo. Sim. Eu estava começando lá a prestar o C100, estava na segunda prova, e minha avó faleceu no dia. Meu pai foi me buscar lá, então eu já tinha entrado aqui mesmo, tinha que ter o pau da barraca. Falei, não ficar fazendo C100, não vou fazer nada, vou ficar lá em Jundiaí numa boa. Ficou. E aí já fiquei aqui e foi excelente, né? Naquela época, nós éramos conhecidos como uma filial da USP, né? Sim. Os nossos professores, nós tivemos na bioquímica Bacila, que era um terror, todo mundo tinha um medo solene dele. Mas era uma figura muito legal. Ele dava nota de, assim, eu lembro de ter tirado 435 com ele. 435. Ele dava centésimo. Era... Aí milésimo. Milésimo. Nossa Senhora. Eram 10 questões, uma folha de papel ao máximo para cada questão. A gente sentava às 8 da manhã, saía 2 horas da tarde. Daí, na outra aula, era a aula prática, você ia, sorteava o ponto, pegava a folha de papel ao máximo, descrevia a técnica. Eu tive sorte, peguei dosagem de lipídio total, reativo de Kunkel, e aí você mistura 1 ml do Kunkel com 1 ml de soro, você centrifuga, mede a absorvância e vai ter o resultado. É um trauma que ele tem. Aí você... Era assim, se você pedisse pipeta errada, se você pedisse a mais pipeta, descontava a nota. Descontava a nota. A E se você era mais pedisse difícil. a menos, zerava porque não ia fazer o procedimento. Mas, em compensação, até hoje eu lembro da ortolidina, lembro de todas elas. E divertidíssimo que aí, naquela época, a gente tinha uma geladeira do lado, eu não sei qual laboratório que está lá agora, mas tinha uma geladeira e a gente fazia, pegava cérebro de camundongo para extrair mitocôndria. Olha. Então ficava o Reinaldo de capote, de abacuado dentro da geladeira, sacrificando o ratinho rapidamente, cortando o pescoço, abrindo o crânio, tirando o cérebro para a gente macerar e tirar a mitocôndria. Era uma delícia aquele negócio lá. Tinha o Calazans, que era da USP, tinha... Ô, Ademir, me ajuda aí. O pessoal todo que deu aula para gente. O CESO. A histologia. Tinha histologia, tinha o fisiologia, que era o... Ai, agora faltou o nome dele, da físio, caramba. Mas nós tivemos o Lacaso, João Tranquese. Lacaso, famoso. João Tranquese, que é nome de viaduto em São Paulo, que só tinha Paulo Davi Branco,
o professor Eugênio, da cirúrgica. Então, era um pessoal que era da USP. A grande Então, maioria pessoal... que você falou aí são livros das especialidades. Sim, aí, né? E a gente fica Veronese. como Veronese. filial. O Veronese. Então. Veronese tem uma história interessantíssima que eu posso até contar para vocês depois. Mas eram professores que... metribacila era o terror. Né? Então, quando nós chegamos, a fama de metribacila já era enorme, edesina assistente, na bioquímica é difícil, e tinha vários já em dependência. Sim. Né? Então, tinha vários alunos, acho que eram uns 10, 10 independentes. Já seguraram na Aí, primeira turma já. Quando começaram todas aquelas matérias e tudo, eu falei assim, bom, o que eu mais vou estudar vai ser bioquímica. Eu vou estourar em bioquímica porque, né, tirei 9,5. Acho que foi a maior nota da classe. Não adianta você virar os olhos, porque você tirou 4,135. E aí, uma coisa. nunca tive problema com o bacila, porque você tirou 9,5, você já ficou ali meio famosinho, entendeu? Fiquei numa boa, a Edesina também. Agora, quem foi mal no começo, Sentiu o baque. Sentiu o baque inicial. O Bacila, ele soltou as últimas 3 notas 3 dias antes do exame final. Nossa. Eu lembro bem, porque meu aniversário é dia 1º de dezembro. Ele me solta a nota no dia 29 de novembro. Eu tinha que tirar 8. Eu falei, não vou direto. Imagina, ele deu 8. Só para eu poder ir para a prova. Olha. Aí eu fiquei 3 dias decorando Metribacila Vileli Tastaldi, que era um livrinho pequeno, cinza, dessa cor, tem até hoje. É enorme. Tenho todos eles em casa. Mas o Edmir está falando um negócio que não é bem assim a verdade. Fechei nota, eu não fiquei nem para exame. Ele está negando na prova. A prova que eu falei, você tinha a prova teórica, a prova da prática, e aí tinha a terceira prova, que era oral. Entendi. Aí a classe inteira sentada, você ia para frente com o chamado, sorteava um ponto. Tinha que falar com a Edesina, da Edesina você passava para o Bacila, do Bacila você passava para o Caçola. Uma banca, né? Uma banca. Aí, pô, você imagina o Bacila detonando, fazendo umas perguntas, eu jamais vou esquecer. Eu passei na tal da prova, porque Edesina e o Caçola me salvaram a vida, mas eu lembro bem que quando eu tirei o ponto, ele virou para mim, o Bacila era um cara forte, bigodão, parecia o Sancho Panza do Don Quixote. Do Zorro, né? Aquele sargento do Zorro. Sargento Sancho Panza era do Don Quixote. Do Zorro. Sei, aquele sargento lá, Sargento Garcia. Sargento Garcia. Ele lembrava bem o Sargento Garcia. Eu cheguei, sorteei o ponto, ele pegou, falou, muito bem, ele já chamava a gente de doutor. Muito bem, doutor Herculano, o senhor sorteou. Insulina, vamos começar. Doutor Herculano, qual o peso molecular da insulina? Eu falei, já entrou aí. Mas ele entrou com Coisa isso. muito útil, inclusive, nos dias de hoje, na nossa prática. E aí eu toquei a lenha, né? Eu falei, professor, cerca de 90 mil. Ele falou, só se for a sua. A insulina é a proteína de menor peso molecular. A insulina é 6.000 pesos. Tá bom. Agora, André, você vê, são 50 anos de formado, mais 5 de faculdade, porque a bioquímica era no primeiro, e eu não esqueci nada disso. Isso que eu ia falar, as lembranças elas ficam, né? Traumatizou. Eu não passei nem por isso. Eu acho que quando o trauma é grande, a coisa fica, né? É bem por aí mesmo, né? E como é que foram esses anos acadêmicos aí, essa evolução durante os 6 anos de faculdade? Como é que vocês sentiram aí no começo, né? Uma faculdade com 2 anos aí, 2 turmas, vocês no primeiro ano, e aí vendo turma a turma entrando até completar o 6º ano. Como é que foi esse começo? As matérias iam sendo introduzidas, né? À medida que ia correndo o curso, e foi assim uma calmaria muito grande, uma faculdade nova, mas assim com um corpo docente bastante denso, firme, né? E exigente, então a gente estudava mesmo, não tinha brincadeira, né? Quer dizer, a gente tinha muita brincadeira, mas no momento de estudar, faz parte, né? Inclusive na República, às vezes estudávamos juntos, né? Claro. Matérias mais difíceis, a gente ia tomando o ponto lá, abria o livro e começava. E aquilo
deu certo. Sim. Deu certo porque foi uma fase difícil, Sim. bastante estudo, mas muito divertida também. Que bom. Na realidade foi divertido. Você imagina você estar com um diretório e você ter 60 alunos e aí começar a disputar jogos. Você jogava. Eu ia de entrar nessa parte ping-pong, aí, como é que era o bolinha de engajamento gude, socioesportivo aí na época, porque queira ou não tinha, né? Não tinha. Começou um diretório do nada, né? Começou. Primeira E turma começou provavelmente também- deu uma estilingada aí, vocês assumiram logo em sequência. Começou também, logo em seguida, a atlética, né? Na verdade, era um diretório que tomava conta de tudo, né? Da parte esportiva, social, fazia todo o meio campo ali, tudo, né? Tudo. É. Mas a gente disputava. Eu lembro de ter ido disputar em Ribeirão Preto os jogos e na nossa equipe nós tínhamos 3 que foram disputar o judô. E as equipes eram de 5. E, para piorar, a equipe lá de Ribeirão Preto, os caras eram campeão brasileiro. Então foi uma delícia, apanhamos que nem cachorro. Eu realmente entrei no absoluto, apanhei de tudo, não tinha jeito, aquilo era um escândalo. Mais um trauma, então. Urra! Você vê como os traumas vão ficando durante o período acadêmico. Não, mas aquilo era um inferno, porque você imagina, são 60 alunos, Sim, 120 com as 2 turmas. sim. Naquela época, o número de mulheres era menor e, segundo, naquela época as mulheres não eram tão ligadas a esporte. Parte esportiva. Praticamente, acho que não tinha nenhuma aqui atrás. obrigado. Então, imagina o número de pessoas que praticavam. Aí virava um inferno. Você jogava de tudo. Eu tenho as fotos do time, pô. Por exemplo, o Luporini. O Luporini jogou futebol, jogou basquete, jogou Vôlei. bolinha de gude, o que caísse na mão tinha que jogar. Poliatleta. 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 E aí depois a gente tinha que estimular, fazer as coisas. E a faculdade foi realmente se desenvolvendo, a gente tinha que estudar bastante. Tinha o lado bom dessa história, porque não era como hoje. Então você tinha, por exemplo, o Hospital Santa Elisa, e que a gente dava plantão, acompanhava. Naquela época era um pouquinho mais light a coisa. Então você fazia parto, fazia tudo. Sim. Era bem... Você conseguia acompanhar um monte de profissionais da época. Então o profissional falava para você, amanhã eu vou operar uma tireoide. Sim. Estuda. Você chegava lá e falava, e daí? Me fala anatomia, fala isso, aquilo. E você ia Fazia fazendo. junto. E você fazia junto ainda como estudante. Então, isso foi um retorno fantástico que nós tivemos. Punha muito mais a mão, né? Muito mais. No colégio eu me formei no Culto à Ciência, né, de Campinas, colégio estadual. E lá eu jogava futebol de salão. E o professor Stuck Sobrinho, Pedro Stuck Sobrinho, ele falava que eu era perna de pau. Então, passei a jogar no gol, pegava um pouco melhor lá e tal. Ele, não, só no gol. Na linha não dá. Então, esporte, assim, eu não praticava muito. Na faculdade aí é xadrez. Xadrez a gente representava. Xadrez, era enxadrista. Legal. Xadrez era o gordo, você e o Gonçalo Vecina. O Gonçalo era sempre o primeiro tabuleiro, eu o Vecina. segundo, e às vezes o Ari é o terceiro. Você vê como mesmo no começo as equipes já vão se formando, as coisas já vão se engatando ali, né? E o Gonçalo Vecina ganhava todas. E dependia do meu tabuleiro a vitória da faculdade ou não, porque empate já era um bom resultado, mas se eu ganhasse, eram 3 tabuleiros, já dava 2. Fechava. Então fechava. Mas o dele era garantido. E eu jogo até hoje no chess.com com pessoas do mundo inteiro, geralmente 7, 8, 10 tabuleiros ao mesmo tempo, mas com dias para jogar, né? Sim, Cada jogada com um espaço de 5 dias, 3 dias, 7 dias, para dar tempo, senão você perde no tempo, né? Sim. E a gente foi campeão sempre na Ecomed, né? Economia, Medicina e Direito. Então teve essa primeira comédia, segunda Esse comédia. era um campeonato interessante. Tiveram vários campeonatos assim, mais regionais no começo, né? Tem um cartaz da O Ecomed. Demo. Tem um desses cartazes que quem fez fui eu. Então eu tenho o tio Patinhas, uma caveira abraçando o tio Patinhas, a caveira afanando a carteira do tio Patinhas, ou o tio Patinhas afanando a carteira da caveira, não lembro mais. Eu acho que tem na Atlética ainda esse cartaz aí. Tem. Se eu não me engano, eu lembro desse tio Patinhas lá. Eu fiz esse cartaz. Que então, legal. A gente gostava de fazer esses negócios aí. E eu já não era tão, assim, não sei o termo que a gente pode usar aqui, mas eu não era tão ferro que nem
Que nem o Edmir. O Edmir, né? Não vou usar palavras de baixo calão. C de ferro. C de ferro. Aqui ele Na fazia... hora de emprestar os cadernos para xerocar para prova, eles gostavam, né? O senhor, Ô, doutor Edmir, o senhor tinha esse estigma de C de ferro na faculdade, não? Tinha. Xerocavam o meu caderno. A gente anotava as aulas. Caderno assim, bem... Os caras emprestavam nas vésperas de prova para xerocar o caderno. Tudo. Eu não. Não, né? Não, esse eu não estudava. Xerocar não, às vezes mimeografar. Naquele tempo tem mimeógrafo. Mimeógrafo, ué. Xerox aí era raro ainda, hein? Era caro, porque tinha aqui no Maltone e custava olho da cara. Jorginho Takeuchi, que foi da nossa turma, né? Ele gostava do meu caderno. Olha só. Dava pelo caderno. Bom, peraí, o Jorginho Takeuchi tinha gostado. O Jorge, ele era um japonês, assim, legal. Dificilmente ele aparecia na aula. Mas ele ficava jogando pôquer a noite inteira. Ele era daquele japonês que não é muito fanático, mas é bom para jogar pôquer. Olha só. Jorge Takeuchi Katsutoshi. Deixa eu entrar em outra parte agora. Como é que foi a formação de vocês? Terminando a faculdade? Escolha pela especialidade. Escolher a especialidade, entrar na residência. Onde foi fazer? Como é que foi isso aí? Eu fiz residência aqui mesmo, né? Faculdade de Medicina. Entrei para residência no servidor público de São Paulo, né? Servidor público estadual. São Paulo era uma das melhores residências do Torrino na época. Mas o Clemente, o professor titular na época, queria montar o serviço de residência. Nós já tínhamos um residente que naquele ano não se dedicou muito e ele queria implantar o serviço, me pediu que ficasse e se não desse certo, eventualmente, eu iria para São Paulo. O Clemente que acabou montando o Otorrino daqui? Em 73. Clemente curso teórico. Sim. E a residência começou em 75, que foi o último ano de curso meu. Sim. E no ano seguinte, então, eu assinei a desistência lá do concurso do servidor para ficar aqui. Graças a isso, nós estamos agora, este ano, formando 50 anos de residência da faculdade em Otorrino. Vamos comemorar o jubileu de ouro, né? Poxa. E o Clemente pediu para ficar. Então, eu acabei ficando, confiando muito nele. Ele era muito dedicado lá em Franco da Rocha. Ele, o Lupércio e o Tucori foram meus 3 professores. Aprendi a operar, tudo lá. Privilégio, hein? Comemorar 2 jubileus aí no mesmo ano, hein? 2 jubileus de 50 anos. E a formatura da faculdade. Eu acabei ficando sozinho como residente em Franco da Rocha, porque o Vital, que era da primeira turma, era o residente que desistiu. Ele acabou não terminando. Pra você ter uma ideia, ele começou o 2º ano de residência dele, no meu R1, e eu ensinava ele a operar a amígdala. Sim. Porque ele não tinha dedicação, não frequentava. Lá tinha que ir todo dia, residência. Sim, claro. E eu frequentava todos os dias, Tava agendava sempre ali, cirurgia, ensinei ele a operar a amígdala, adenoide, essas cirurgias menores. E começou septo, aí ele desistiu. E o Clemente fez muita pressão, que ele tinha que ir, que ele tinha que ficar, que ele era meu R2. Né? Sim. Acabei ficando sozinho lá, mas para mim foi tranquilo. Que bom. Implantamos o serviço. Crescendo que aos existe, né? Agora um serviço forte aí de Otorrino. Baita. Estamos com serviço, 11 né? residentes, né? Daí você vê da onde vem o Iron, né? E aí temos aqui até um egresso. Eu não sei como residente, mas como professor da residência, como seu preceptor, como é que era, hein? Entrega. Agora o podcast virou difícil. Isso que eu ia falar. Eu acho que a entrega. gente tem como falar que a residência foi um sucesso, porque a gente tem um aqui que fez logo na sequência. Egressa. Então. Agora eu quero ver o que ele fala do mestre. Na minha classe, nós somos em 3 otorrinos. Então, ainda numa turma de 60, que a gente formou acho que 63, nós somos 3. Eu, Ana Laura, que também fez aqui em Jundiaí, e a Ilana Fukushi, que fez no ABC. Né? Na verdade, assim, a nossa residência sempre acho que foi uma característica, teve uma característica de ser um ambiente leve, né? Eu acho que assim é um ambiente que harmônico. A gente estava em Franco, a gente ia para São Vicente, Hospital Universitário, né? Assim, lógico, acho que todo ambiente tem os seus momentos, né? Mas como característica era extremamente harmônico, né? Doutor Edmir, doutora Simone,
doutor Luciano, Lucianina. daí todos os outros assistentes, né? Doutora Lígia, né? É muito, muito interessante, assim, né? É legal que, por exemplo, no ano 2000 também, a aula inaugural nossa foi com o doutor Clemente, né? Na época, né? E, por exemplo, ontem foi a aula inaugural dos novos R1s, os novos residentes lá de Jundiaí. E o doutor Edmir foi lá dessa aula. Legal. Ontem, né? Então, e ele nem viu, mas a gente já recebeu as fotos já dessa aula de ontem, né? Então, é muito interessante, né? Essa continuidade, né? Isso que eu ia falar. Essa continuidade da nossa escola A gente é falou muito isso no legal. episódio anterior, Sim. que é a mesma continuidade que o Itibagi deixa na ortopedia Sim, lá, né? sim, sim. Então, acho que os serviços eles vão demonstrando essa qualidade com o passar dos anos aí, justamente com essa harmonização do serviço, né? sim, Todo mundo falando a sim. mesma língua. Então, acho que a coisa vai evoluindo de uma maneira mais prazerosa aí, né? Nós Isso tivemos aí- um caso de expulsão de residente É. por indisciplina, não seguia as normas. Sim. Isso para nós foi muito sofrido na época, mas foi uma decisão bem tomada. Reduzimos um residente naquele ano, que já era meio, Sim. ele já estava no R2, mas aprontou demais e a gente teve que dispensar. Mas fora isso Acaba daí, a fugindo do harmonia padrão, sempre né? foi muito boa, os residentes sempre foram muito dedicados. Não, mas e esse é o tipo de coisa que às vezes depende sucesso da aí, né? individualidade de cada um, Ah, né? sim, sim. Talvez não queria se entregar da maneira que precisava ali, Exato. né? Mas se não se adequar, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Não tem jeito, você tem que prezar pelo serviço. O serviço ele está prestando benefício para todo mundo ali, né? Então, acho que ele mesmo já não pensou nisso no Ele tempo, né? não engrenava. Não com engrenou, a não engrenou. turma e Isso aí acontece em todo lugar, né? Não dá pra Foi o gente único falar que caso não. que a Otorrino teve É, assim, de dissidência. Não, mas o serviço, eu como interno na época, eu via o serviço de otorrino como um dos principais aqui de Jundiaí, né? A gente percebe quando a coisa funciona de uma maneira mais harmônica aí, né? E- É a residência mais antiga, né? Que é a de psiquiatria, que começou um pouquinho antes, não existe mais, né? Então a nossa é a mais antiga. Acho que por ser mais consagrada. antiga, as arestas são mais aparadas aí, né? Óbvio que lá no começo deve ter tido vários problemas, né? Até encaixar, ver como funcionar, né? A maneira toda, né? Eu acho que de residência você tem como falar também. Quanto tempo você está à frente aí de todas as residências de Jundiaí, Herculano? Bom, Você que está tomando conta dessa área aí, né? Na verdade, eu faço parte da Câmara Técnica do MEC. É, Eu estou há 10 anos fazendo parte da Câmara Técnica do MEC. sim. Na Sociedade Brasileira, também, paralelamente, faço parte da Comissão de Credenciamento de Residência Médica. Sou coordenador da COREM do Hospital Santa Paula, em São Paulo. E sou hoje o chefe da residência do Santa Paula. Então, eu, ao longo desse período, acabei ganhando muita experiência em termos de residência médica, legislação, do funcionamento. Já rodei o Brasil inteiro vistoriando serviços de residência e câmara técnica a gente não escolhe, não vou fazer a câmara técnica da neurocirurgia, eu faço câmara técnica de todas as especialidades. Então você acaba vistoriando, indo para serviços, serviço de oftalmologia, de ortopedia. Já rodei um monte de lugar nesse país e conhecendo os mais diversos serviços. Eu acredito que aqui em Jundiaí, nossa faculdade, ela está mantendo um padrão bastante Alto. razoável, uma altura muito boa em termos de residência. Como todo, em qualquer lugar, de vez em quando você enfrenta alguns problemas, mas são bem pontuais e nada tão grave que não possam ser solucionados. Resolvíveis, né? A gente acabou pulando, né? E a sua formação dentro da neuro? Bom, eu entrei já com um certo viés na faculdade. Já tinha ideia. Em 1967, o Christian Barnett fez, lá na África do Sul, o primeiro transplante. Depois, posteriormente, nós tivemos aula com um professor que era também de São Paulo, da equipe do Zerbini. E um cara maravilhoso e extremamente competente na medicina de urgência. Ele falou, e depois ele tem um livro publicado, inclusive, mostrando que
teoricamente, a gente poderia ter sido a primeira equipe do mundo a ter feito um transplante. Mas o professor Zerbini não quis fazer por questões éticas e a mesma cirurgia que ele propôs foi depois autorizada e feita, e então quem fez foi o Christian Barnard. O paciente do Christian Barnard durou 48 horas. Daí, um mês depois, foi feito no Brasil, o Zerbini fez a cirurgia, e aí o paciente sobreviveu 30 dias e acabou falecendo, porque na época ainda não tinha todos os imunossupressores, nada disso. E isso em 67. Então, quando eu era para fazer a faculdade, na minha época, a maioria dos alunos já entravam com aquela história na cabeça. Eu quero ser cirurgião cardíaco, eu quero fazer transplante. Era um festival, todo mundo vivia o sonho do transplante. E eu vivia um sonho diferente. Falei, pô, como é que eu posso tirar uma bombinha do peito de alguém e passar essa bombinha, que só uma bombinha mecânica, para o peito do outro? Eu tenho que ter alguma coisa para definir isso. O que é? Morte encefálica. Então, para mim, o mais importante... Foi para a cabeça. Era a cabeça, era o encéfalo, era o cérebro. Eu já entrei com o propósito de fazer neurocirurgia. Quando estava chegando ao final, um aluno da primeira turma, vocês devem ter conhecido, o Johnny, ele queria fazer neurocirurgia. Aí ele foi no professor, o Dr. Luiz Matos Pimenta. O Pimenta, ele foi professor da faculdade, ele foi quem começou praticamente as residências de neurocirurgia em São Paulo, em 1947, quando ele fez o serviço da Escola Paulista de Medicina. Aí ele foi conversar e Pimenta, naquela época, a gente não tinha MEC, não tinha nada disso. Ele fez o que ele fazia sempre, ele começou com as exigências. Ele, já de cara, quando ele pegava alguém, a primeira pergunta que ele fazia, o senhor fala alemão? Não. Então o senhor aprende e volta no ano que vem. Então era mais ou menos assim a decisão. Então o Johnny foi falar com ele e falou, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai fazer um ano de cirurgia geral. Eu falei, tá bom. Fez um ano de cirurgia geral lá em Franco da Rocha. Terminou o outro ano, já o ano que eu tinha terminado a faculdade, foi conversar com o Pimenta. Professor, eu fiz um ano de cirurgia geral. Fez um ano de cirurgia geral? Tá bom. O senhor fala alemão? Pô. Aí eu falei, eu vou conversar com Pimenta? Eu vou levar chuva? Aí eu fui para Campinas, conversei com o Dr. Roque José Balbo, que foi o primeiro residente do Pimenta lá na Paulista, em 1951 até 1961, ele foi assistente, inclusive, e foi para Campinas e abriu o serviço dele no Hospital Vera Cruz. Ele administrava o Vera Cruz, Santa Casa de Valinhos, a gente também tinha o hospital em Araras, e a gente rodava, e também o Mário Gatti. Rodaram bem ali, hein? Sim, o Mário Gatti, eu fui chefe do plantão de 76 a 81. Olha só. Não, 86. 76 a 86. E aí eu conversei com ele, ele falou, pô, não posso, ele foi meu chefe, eu não vou me dispor. Eu falei, doutor, mas acontece que o doutor Pimenta, ele é meio bravo, né? Contei a situação, ele resolveu me aceitar. Então eu comecei a residência lá, fiz a residência em Campinas, fiz um trajeto um pouquinho inverso aqui, do lado. Fui para Campinas, tomei todos os cuidados que ele tomava. Mas não sou eu que estou especializado em clarineta. Mas ele confessou aqui logo no começo. Mas fiz a residência lá. Parte jocosa da entrevista parece que pegou no breu agora, viu? Estou defendendo um levanta, outro bate. Da minha república, né? Tudo campineiro ali, um valinhense. Um levanta, outro bate. Na verdade, terminei, voltei. Eu tinha vontade de voltar para a faculdade. Alguns anos depois, comecei na faculdade como professor colaborador na técnica cirúrgica. Trabalhei durante muito tempo com o doutor Ananir, o doutor Eugênio, doutor lá na técnica, antiga técnica, né? Até que eu prestei o concurso para neurocirurgia em dezembro de 92 e comecei em janeiro de 93 na faculdade
E aí fui fazer minha pós na Escola Paulista, fiz meu mestrado e doutorado. E hoje tenho uma ligação com o pessoal todo de São Paulo, trabalho no Edmundo Vasconcelos nas quartas-feiras à tarde e na sexta-feira o dia inteiro em São Paulo, no Hospital Santa Paula. E aí na faculdade se manteve desde esse período? Desde 93 eu sou professor da técnica e da neurocirurgia. Tanto é que tá para aposentar agora aí, né? Agora, final do ano, 75, é compulsório, vou ser expulso. Eu realmente vou ser expulso. O Edmir resolveu se aposentar antes, eu vou ser no grito, porque eu, por mim, ficava. Eu já estou até com um curso para trazer. Mas você vê que você já tem uma vida de expulsão pelo trajeto todo aí, né? Ah, tem. Começou lá na época da música. Pois é. Não foi isso? Eu aprendi. Então, você Isso vê que me que... traumatiza mais. Né? Sobre o professor Pimenta, né? Ele foi diretor da escola. Eu acho interessante comentar, porque na época da crise, que quase a escola fechou, anos 80, o professor Pimenta era diretor e naquele ano tinha um aluno aprovado, né? No ano anterior, que trancou a matrícula por causa do Exército. Sim. Então tinha um aluno que precisava cursar. Então ele abriu 59 vagas e salvou a escola. O Tibagi falou dessa história aí pra gente. A ideia foi dele. Ele que Pimenta. manteve a turma, né? Porque teoricamente teria que ser alguém cursando ali, né? Sim. Isso aí fez com que a escola ficasse aberta ainda, né? Exatamente. Na verdade, ele aproveitou, porque foram 2 anos, e o velho era ladino, cara. O cara era esperto. Ele era aqui de Itatiba, então ele, na aula dele ele falou assim: vocês estão aqui na estrada de Itatiba, tem um acidente, o paciente está com sangramento na cabeça, o que vocês fazem? Você fica pensando mil coisas, né? O que eu queria falar para você é que pegasse umas folhas, colocasse ali e apertasse para chegar em Itatiba. Olha só. Pimenta Mas ele, nessa voo, né? época, o que ele fez? Ele aproveitou essa história e mais, quando chegou no segundo ano, que aí teria um aluno só, ia ser terrível, ele abriu as vagas para preenchimento com pessoas de especialidades afim. Dentista, odonto, enfermagem. Sim. E ele montou a turma. E aí, o que o cara ia fazer? Eles tinham proibido vestibular. Mas aí, com a saída do prefeito, voltou tudo à normalidade, se resolveu. Sim. Então, Pimenta tem uma importância muito grande na continuidade da nossa faculdade, sem dúvida Walter alguma. Kozer, por exemplo, que está em Cascais, está morando em Portugal, ele é dessa turma. Ele é dessa turma, o Walter Kozer. Trabuco maxilofacial. Né? Pouco maxila. Você vê como às vezes a desgraça de um é o bem pro outro, né? Sim. O rapaz lá necessitando cursar aí, a faculdade no período de fechar, acabou não fechando por causa disso. Acabou formando 30 e poucos, né, dessa turma aí. Sim, mas foi mesmo. suficiente também mas para manteve, manter né? isso. Manteve o curso. Mas suficiente para manter aberto. Porque, na verdade, ninguém pode fechar. O curso pertence ao MEC. As vagas são do MEC, que uma cidade administra. Como é que foi essa visão de vocês na época e sentir essa mudança política aí e ver que a coisa estava Na degringolando? verdade, a política local cismou que aqui estudavam uma elite, que eram alunos da medicina, imagina elite. E poucos eram de Jundiaí, a maioria era de fora. Então, isso na visão dos políticos da época... A desculpa era essa? Era que... De não favorecer quem é de não casa? Não favorecia o pessoal local, né? É um absurdo, porque todo mundo estuda fora e existe toda uma alternância mesmo. E quanta gente ficou, né? Quanta gente ficou. Que não era, mas ficou, né? Não, a medicina de Jundiaí é outra, desde que a faculdade surgiu. Sim. Aqui, né? Tem dúvida nenhuma. Até hoje. A gente também citou esse ponto. O tanto que a medicina aqui na cidade mudou com a vinda e com o crescimento da faculdade, né? O tipo da medicina que era realizada aqui na cidade. Né? Cerca de 70%, né, dos médicos atualmente de Jundiaí ou são formados ou fizeram residência na faculdade. Aqui, né? Então, olha a contribuição enorme, né? Muito grande. Tem uma continuidade muito grande. Naquela época, um dos problemas graves que nós tivemos foi a gestão municipal associada ao secretário naquele momento. E o secretário, eu tive alguns embates, e até embates públicos, e que me custou ficar como persona não grata no São Vicente. Sim. Porque eu terminei uma matéria que eu fiz no jornal, colocando que amigos a gente escolhe, parente é imposição.
Então eu era obrigado a aturar o primo irmão da minha mulher, que era o secretário. Ah, é? Opa! Ele era o secretário na época? Era. Olha só. Não vamos citar nomes que não interessa, Mike. Era. Mas tá aí, né? Tem o mesmo sobrenome que a minha mulher. Pode até citar nome, depois faz o corte. Falar em corte, Caio, você já aproveita para ir tirando uma foto aí durante a apresentação aqui, porque isso aí vai fazer uma posteridade enorme depois aí pra gente. Deixa eu perguntar para vocês têm alguma história específica que durante a época de faculdade aí foi Algumas. um ápice aí para Algumas. vocês, para cada um de vocês? Eu acho que a gente tem algumas, né? É. Eu tinha até citado aqui no off aqui, né? Como a gente fazia parte do diretório, naquela época você tinha a primeira casa ali, onde hoje é o ambulatório, na esquina, Sim. era a cantina da faculdade. Sim, A segunda casa era o diretório da faculdade, tinha uma mesa de ping-pong, mais uns negocinhos, tinha a placa da gente lá. E a terceira casa era uma casa que era destinada aos professores que vinham de São Paulo, porque, por exemplo, a bioquímica era dada segunda e terça, então o professor dormia. E não o Bacila, mas os outros professores dormiam lá na casa, os assistentes. E aí, num dado momento, pediram a casa do diretório. Então, pediram a casa do diretório, nós ficamos meio que na rua, né? Como que nós vamos fazer? Sim. E aí nós resolvemos alugar uma casa, saiu uma procura naquela época. Nós alugamos uma casa que ficava do lado da igreja matriz da Vila Ares. Eu lembro que a casa era do Pauliello, seu Pauliello. Alugamos uma casa e vamos trabalhar essa casa para ser o diretório, né? Beleza. Um dos nossos colegas de turma, que aliás tinha levado o pau na primeira por causa do Bacila, que era o Fernando Barcelo de Brum, era muito ligado na época, ele gostava de Emerson Lake Palmer, todas aquelas loucuras. E ele virou para mim e falou, vamos fazer um negócio como é a casa lá dos Beatles, lá na Inglaterra, e vamos pintar tudo psicodélico e tal. Vamos embora. Então, numa parede eu fiz o Jimi Hendrix em azul, Sim. com tons de azul, tom sobre tom, e em tinta fosforescente. Olha. Na outra parede eu pintei exatamente a capa do Submarino Amarelo. Na outra parede eu pintei mais os outros negócios. E daí nós fizemos no chão faixas que subiam pela escada, faixas que iam para o bar, enfim, todo aquele negócio. Metemos luz negra, com espetáculo. Marcamos o dia da inauguração, vamos fazer a inauguração, luz negra de Aba4, a faculdade, todo mundo lá. Naquela época ainda eram 60 alunos praticamente, mas daí a gente fazia essas festas, convidava a cidade inteira, né? Sim. Então, muita gente acabou conhecendo o pessoal daqui, até casando com os meninos da cidade e tal. E fizemos a tal da festa. Pô, no dia da inauguração, já com a festa caminhando, baixa a polícia para fechar tudo, porque nós não tivemos a ideia de pesquisar um pouquinho melhor antes de alugar a casa. E bem ali na igreja da Vilares, na lateral, hoje não mais, ficava o velório da igreja. E tinha um enterro e nós estávamos fazendo uma baita de uma festa na frente do velório. Inauguração. Na inauguração. Foi uma coisa de louco, né? Foi um festival. Isso, naquela época, era um inferno na cidade, porque a cidade era pequena, né? Cultura, então, né? Se fosse no México, acho que tinha dado certo, né? Podia. Mas aqui, meu Deus do céu, a cidade era pequena, claro. A gente era olhado assim, com certa desconfiança, porque era a segunda turma. Então, claro, estava logo no começo aí, né? Eu lembro das festas da República, a gente fazia festa lá, cerveja, punha música, Dick Farney, tocava muito. Pô, não te entrega tanto, Dick Farney. Dick Farney. Ele só faltou dizer que a gente dançava a orquestra do como é romântico de Cuba. Também. Era da fase. Pelo amor de Deus. E o Dr. Toledo, na época, foi diretor, né? Sim. Uma fase, ele frequentava lá na Nossa República, Célio Ciari, enfim, vários profissionais aí muito conhecidos na cidade, professores, frequentavam a República. Estavam sempre juntos. Estavam sempre juntos. Na fase que a gente estava ali, em frente ao velório, né? Morando ali. Sim.
aquele sobradinho. Você Embaixo vê era que- uma marmoraria. Mas você vê que todos que vieram até agora falaram desse clima de paternidade que a faculdade tinha na época, né? Dos professores com os alunos iniciais ali, né? Então acho que tinha muito disso aí, né? E a gente gostava muito também da Cantina Jarbas. Né? Cantina A gente ia lá, Jarbas? isso, Fica Cantina aqui, do Jarbas. Fica aqui... Vila Rio Branco, Como é que é o nome daqui? Vila- É Rio Branco. Vila Rio Na Branco. Vila Rio Branco, quando você passa o viaduto, você vira, ainda tem o prédio da Cantina do Jarbas ali. Era uma cantina que tinha umas pizzas razoáveis, assim, e de um preço, como, sabe, dava pra gente enfrentar. Compatível com o dia de Compatível, estudante. que era a gente Muitas que fotos tinha. dessa cantina. É, ali- na época frequentava. Ali era quase que o Nossa quartel. República ia em peso, a República da Rua de Baixo também, da São Bento também. Era quase que o quartel-general do Luporini. Isso. Tava sempre lá. Tava sempre lá. Nossa! Whisky. Atrás do Pizza, whisky. não, era pizza. Não, naquela época não tinha dinheiro para isso. Era pizza de putz, pedi aquela pizza picante pra porra. Aliche. Não! Aquela salsicha lá. sei lá. Pepperoni? Não tinha pepperoni naquela época. Era um salame meio Era um louco salame lá. meio. Apimentado. Junto com cerveja e com vinho. Um pouco mais acondimentado. Ave Maria, cara. Cada As vez meninas mais da classe condimentado. frequentavam também. Você Ia fala, bastante você gente fala lá. assim desse ar paternal. Interessante. Quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, no dia que eu fui fazer a matrícula, meu pai veio junto comigo me trazer. Fez questão de conversar com o Dr. Jaime e me entregar, teoricamente, o Dr. Jaime falou: doutor, o senhor operou minha mulher lá na Beneficência Portuguesa de São Paulo, fez a tireoide dela e tal. Agora estou entregando para o senhor, para o meu filho, para o senhor cuidar dele. Doutor, o que precisar, o senhor pode fazer se precisar. Só faltou falar que podia me bater. O resto ele autorizou. Não, autorizou a expulsar. Já vi que naquela época realmente tinha um aspecto paternal na coisa e tudo bem, né? Um pouco disso ainda sobrou. Ainda pouco existe um Eu achei carinho. que ele ia falar pelo para fazer a aluno. fimose do filho, alguma coisa assim. Nada. Foi para me entregar mesmo. Pode. A postectomia já tinha sido feita na infância. Aliás, essa é uma história interessante. Meu pai era um cara. Ele tinha 1,58 m, negócio assim. O cara baixinho meio, fraco. E o dia que eu fui fazer a cirurgia, chegou no hospital, o anestesista veio e falou: tudo bem, a gente vai pegar uma veia, não sei o que lá. Eu comecei a dar o espetáculo. O chilique? Chilique. Aí ele falou: segura ele, né? Segura o moleque. Segura o moleque. Aí meu pai ficou me segurando e ele veio, ao invés de fazer sei lá o quê, porque naquela época ainda tinha essas coisas, ele veio com uma máscara de éter. Não sei se você viu máscara de éter na vida. Que hoje em dia, acho que isso daí deve estar no museu só. E vai, e segura a máscara de éter aqui, segura a máscara de éter aí, virar para um lado, virar para o outro. Chegou num determinado momento, tiveram que chamar outra pessoa para me segurar, porque meu pai estava dormindo já. De tanto que eu virei, a máscara ia parar na cara dele toda hora. Coitado, ficou chumbado com o tal do éter. Anestesiaram o pai. Mas em Franco da Rocha a gente operou muito o início com máscara de éter. Tinha uma cadeira de amidalectomia, o paciente sentado. O anestesista segurava a cabeça do paciente e a máscara, Com a máscara presa ali. E na hora da adenoidectomia ele inclinava a cabeça assim e trazia Olha para só. frente enquanto a gente passava a cureta. Olha, Dava pouca arritmia, viu? não tivemos hemorragias pós-operatórias, nada. Sangrava na hora e tal, se tamponava as lojas amidalianas, era Sluder que usava, né? Que nem uma guilhotina. Segurava ali e cortava. Segurava e descolava a amígdala inteira, saía inteira. Depois do outro lado, aí punha cruzado assim as pinças. Sim. E comprimia as lojas amidalianas com gás. A gente- Segurava ali alguns minutinhos. A gente ainda delicado, chegou a Sluder. fazer Sluder na residência em mutirão. Entubado. Entubado. Não, Na minha época era na marra mesmo, era sentado. Era o paciente. delicadamente. Sim. O entubado é moleza. Era você mais vai lá- medieval, né? Era um negócio é moleza, vocês vão Era lá. um negócio meio Isso que eu ia medieval. falar. Você vê como as coisas foram evoluindo rápido sim, aí, rápido, né? Porque, pô, rápido. Aprendi com o Dr. Isaac, que era um
cirurgião otorrino lá de Franco da Rocha, que era do Estado, né? Já muitos anos contratado lá, depois ele aposentou. Auxiliou Mas eu aprendi bastante com na ele. época. Com ele eu aprendi. Falando de evolução mesmo, né? Assim, o que vocês acompanharam de evolução nas especialidades, né? De operar ali com o fotóforo na lampadinha, a fazer endonasal com microscópio, né? O uso também muito na neurocirurgia. Não existia fotógrafo. Não existia, né? Não, era espelho frontal. Espelho frontal, a lâmpada. Espelho frontal, isso. côncavo, que concentrar um foco de luz ali ao Jogava lado a do luz do paciente espelho e refletia lá. refletia. Quer dizer, aquele buraquinho no meio, Sim, clássico. pra pôr o olho lá. A gente operava isso aí, Sluder com esse, quer dizer, não tinha condição nenhuma. Aquele que o pica-pau usava, adequada, né? né? E nunca perdemos um paciente, Olhava nunca no furinho, tivemos né? um acidente, UTI, nada disso. Você vê? Certo? E opera muito. Operava muito mais que hoje. Sim, o volume era muito grande, volume cirurgia. enorme. Né? Muito grande. Na neuro também deve ter tido uma evolução absurda nesse período. A neuro foi fantástica a evolução, porque, na verdade, você vê, o ano que a gente se formou, 75, você não tinha nada de radiologia. Sim. Então, não existia neuroradiologista, nada disso. Na época, na residência, um dia eu ficava em centro cirúrgico, outro dia eu ficava no raio-x, fazendo exames assim, que hoje em dia, se eu fizer, eu vou preso. Sim. Então, a gente fazia pneumoencéfalo, colocando por uma punção lombar, jogando ar e subindo. Sim. Quando você punha, quando era o pneumoencéfalo normal, 20 ml de ar. Só que a gente tem que lembrar que o ar entra a uma temperatura ambiente e sobe imediatamente para 37 graus, 36,9. E aí vem a expansão. Então, é uma dor de cabeça monstruosa. Alucinante, é. E aí a gente tem que colocar o paciente em várias posições enquanto ele está subindo com ar, para poder contrastar o ventrículo da maneira correta, a base e tal. Óbvio que isso dá uma cancha muito grande hoje para olhar outros exames e você enxergar em 3D o que tinha no passado. Sim. A angiografia a gente fazia por punção direta de carótida, com um escamoteador, injetava o contraste, ia batendo e tomando raio-x a vida inteira. Tomando radiação. Até não poder mais. Por isso que ficou assim. Isso. Teve sequelas. Eu fiz a residência, formamos em 75, fiz a residência em 76, 77, 78. Quando eu terminei a residência, que eu voltei para Jundiaí, 78, foi o ano em que surgiu o primeiro tomógrafo no Brasil, na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, do GAT. O GAT tinha um tomógrafo, mas ele servia para toda a América do Sul. Então, você fazer tomografia naquela época, era um exame assim do outro mundo, e que você pedia, demorava 6 meses para ter na mão. Isso que eu falo. Então, Caro, né? Um lugar jeito. só tinha. É difícil. Em 71, foi quando o Jules Radier, lá no Canadá, introduziu o microscópio em cirurgia. Mas isso até chegar no Brasil, aquela época, uns pepino. E aí eu cheguei ao final da residência com o meu chefe comprando um microscópio portátil. Você prendia na mesa com clipe, assim? E aí trabalhava com microscópio. Microscópio fantástico. Porcaria que dava medo. A gente operava de lupa. Tinha uma lupa. E quando você operava um aneurisma, você usava um negócio chamado espátula iluminada. Imagina uma espátula que na ponta tinha uma lâmpada, como é a lâmpada para você usar no laringoscópio. Laringo, Sim. Aquilo aquecia a ponta, quer dizer, era uma desgraça, mas era o que você tinha para fazer um aneurisma ou coisa parecida. Olha só. Então, a evolução, eu peguei tudo isso. Eu peguei quando não existia neuroradiologia. Eu fazia aquela neuroradiologia inicial. A gente tinha, na residência, que conhecer o Dequiro, que era um livro que falava só de pneumoencéfalo fracionado. Tinha que conhecer o Barraque Bordassi, enfim, uma série de livros e que alguns deles de radiologia pura para poder fazer e interpretar exame. Então era um negócio que nós começamos lá e todas as técnicas que hoje a gente utiliza, técnicas que evoluíram barbaramente, a gente fez naquele passado, com um instrumental realmente
qualidade muito inferior, Sim. onde os riscos que você corria cirurgicamente eram muito maiores. Mas isso, obviamente, que hoje isso é transferido para a experiência que você tem. Sim. E você pode usar toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia à mão. A neuroradiologia hoje é uma especialidade. A cada 10 anos, Sim. praticamente, você dobra todos os conhecimentos que a gente tem dentro da medicina. É quase que impossível hoje se falar em ensinar medicina em 6 anos. A primeira faculdade de medicina nesse país, ela foi fundada por D. João em 1808. Sim. E naquele tempo ela tinha um curso que durava 6 anos. A segunda faculdade, no final de 1808, é da Praia Vermelha, com 6 anos. Quando nós nos formamos em 75, eram 6 anos, e naquele ano é que foi descrita a dupla hélice pelo Crick e Watson. É. Então, nós tivemos uma genética mendeliana. Sim. 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 Não existia nada de imaginologia Foi a como virada, tem hoje. né? Não Foi a existia. virada. Foi uma virada. Você não tinha endoscopia, não tinha nada disso. É isso. Você trabalhava na unha Sim, mesmo. Você sim. tinha que ter o conhecimento básico e tinha que fazer quase que Sim. uma neurocirurgia romântica, vai? Sim. Porque você se enfiava em Nós em chegamos a situações operar complicadas. juntos um tumor de hipófise, Chegamos. né? Com microscópio. Chegava. Olha. Era muito difícil você angular Chegar certinho, naquilo, né? porque não existia É, endoscópio ainda. Outra que eu fiquei na minha Como é que cabeça enxergar foi... aquilo ali, né? Outra que ficou na minha cabeça foi aquela fístula que nós operamos, daquela janela lá, que tinha uma fístula que vinha para aquela janela quadrada, né? Que tem lá dentro do ouvido. Redondo. Redonda. Tudo bem. Olha Questão só. de- É quase Tudo quadrado. figura geométrica, tudo figura perto. Mas pegando um gancho no microscópio, na nossa época, começamos a operar o ouvido, depois a Sim. residência, e não tinha microscópio, né? Os hospitais não tinham. Sim. Então, comprei o microscópio, ele vinha numa caixa de madeira grande, assim, e para esterilizar o microscópio para cirurgia, a gente fechava e passava uma fita ali toda para não entrar Sim, contaminação, nada. E contaminar, dentro é. pastilhas de formol, 10 pastilhas de formol. Olha só. Aquilo de um dia para o outro, tinha que ficar mínimo 24 horas. E Fermentava. no dia aquilo. seguinte, quando você abria, você começava a chorar. Antes chorar. da cirurgia, chorar tanto que ardia o olho. Pior que descascar a cebola mas a gente ali. carrega- Pior é enfiar o olho naquilo. É, Você então, tem que ficar com o olho Usava enfiado o na garotinha microscópio formal. no consultório. Então, Sim. quando ia operar, na véspera, preparava para levar para o hospital. Ia com aquela caixa pesada. Pesado. A estativa de chão ficava no hospital. Lembra disso? hospital. E eu doei esse microscópio lá para o nosso laboratório, que tem um Ah, laboratório faz de secção parte do- anatômica, de virou um- mastoide, tudo lá na unidade 2. Ah, tá. E até nós demos o nome, na época eu era diretor. Mas é A como gente se fosse deu um o nome. museu lá? Não é um são museu, 6 não. microscópios Não. Edmundo Tem Vasconcelos. microscópio, Tá só lá, não? Dissecção Tá de lá, peça. Secção. Teve curso semana retrasada. Retrasado. Dos Mas aí, residentes. Que a esse legal. curso É o tradicional, pessoal que é trouxe. sim. Luciano Secção criou. O do... pessoal trouxe microscópio, trouxe tudo, veio o pessoal da Leica e trouxe 6 microscópios com carona. Aí hoje é Outro padrão, né? É. Aqueles a DF Vasconcelos é Vasconcelos, nacional, né? Sim. Mas legal. era o que tinha na época. A Sim. gente operava laringe e ouvido Sim. dessa forma. Tinha que carregar o instrumental. É. Mesmo as caixas de cirurgia, eram Sim. tudo nós, tem até hoje. São caixas de material, Material cirúrgico que o cirúrgico. hospital não tinha. Né? Sim, eu tenho até hoje minhas caixas. Hoje eu não uso, mas nem carrego aquilo, mas sim. eu tenho 6 caixas de cirurgia lá em casa. É, Muita coisa a gente já doou, inclusive, né? sim. E o material do Luiz Henrique Costa, Sim. né? Falecido, que foi nosso residente. Dosvaldo. Dosvaldo vai para o SVO, para as dissecções. Tá? Certo. Não, e tem muita coisa pessoal, que acho nós- que caiu em desuso nós também, temos né? um Porque a convênio. evolução foi melhorando, Sim, né? O aparato todo ali, né? Nós Sim. temos um convênio com a SVO da USP, Sim. né? Para dissecção anatômica de cadáver fresco aos Sim. sábados. Sim. E isso é tradicional desde 2007. Sim. Então os residentes aprendem a operar muito Olha só. rápido. E é um ponto alto da Graças a residência. Daniel Valentim. Graças Deixa eu a- quebrar um pouco agora. Vamos partir para um outro ponto. Doutor Edmir, como é que foi, na época, a diretoria da faculdade? Eu lembro que o senhor pegou justamente nessa época aí de 50 anos aí, né? Isso.
foi um dos responsáveis Edição da edição do livro, do né? livro de 50 anos. Para manter a história registrada da faculdade. Sim. Tem o dos 40 anos e depois o de 50 eu era diretor. Sim. Fui vice-diretor de 2012 a 2016, na segunda gestão de diretoria do Itibagi. Então, fui vice do Itibagi. Aprendi a trabalhar em gestão, que eu nunca tinha trabalhado. Sim. E com o Itibagi aprendi muito. E foi uma convivência maravilhosa, que se mantém até hoje. Uma amizade muito profunda mesmo, que nem irmão mesmo. E aprendi a trabalhar e compramos a unidade 2. Sim. Unidade 2, o Itibagi me deu carta branca para negociar, era na faixa dos 7, e nós pagamos 4 pelo prédio, milhões, e foi um negócio da China mesmo. Sim. Depois, na minha gestão de diretoria, reformei a unidade 2 inteira, né? Para adequar pela localização, né? Na frente da faculdade 2.000 metros ali, né? de terreno. Espetacular, né? Maravilhosa unidade 2. É. Depois, na minha gestão de diretoria, Você sabe que eu não conheço lá ainda, nunca entrei lá. Nunca entrei lá. Tem que ir lá. Ave Maria Andrezão. Eu conheço a unidade 2. Procurou Edson, funcionário da faculdade. Você conhece a unidade 2 ou a unidade 3? A 3 é aquela na frente, que parece a piscina d'água lá da China. É o centro de pós-graduação. Isso, também não conheço. Não entrei também. Lá é menos frequentado, mas tem que ir lá conhecer. Não conheço E nenhuma das duas. também conseguimos a unidade 4, né? Sim. Uns meses antes de eu terminar a gestão. Sim. Não quis fazer a segunda gestão de diretoria, quis passar, porque já estava muito desgastado, né? Com o cargo, carga muito desgastante mesmo. Mas conseguimos comprar a unidade 4 um pouco antes de eu sair. E que ficou o centro de estudos ali do São Vicente, né? E o museu? E o museu, que eu chamei o César, a pessoa mais certa do mundo. Museu de Anatomia é um espetáculo aquilo. E conseguimos contratar um artista que fez aquela parte artística. Espetacular. E a nossa ideia de ter um museu não era um museu de anatomia simples, era um museu com arte. Sim, então nós temos lá muita arte. Sim. E quem não conhece precisa conhecer. O museu é maravilhoso. Fenomenal, fenomenal. Uma ideia espetacular, da maneira que ele é exposto. O César, né, que ele chama? César Alexandre A maneira que ele toca aquilo ali vira um show à parte ali, na verdade, né? Ontem eu fui dar aula inaugural para os residentes lá na faculdade, espetacular. Né? Entrar esse ano e os demais também, né? Sim. E contar um pouco da história da otorrino, né, na faculdade, uma história da faculdade também. Sim. E a gente demonstra tudo isso daí. Eu falei muito do museu e encontrei o César após a aula ali. Fenomenal. E fazia um tempinho que eu não encontrava ele. Que bom. Foi muito bom. Que bom. Falando em arte, aí, ó, quem está ligado com a arte agora, lançando um livro aí, que a gente está sabendo também, né? Como é que é essa história do livro aí, doutor Herculano? Bom, como você viu, desde aquela época da faculdade, eu gostava muito de desenho, pintura. Música, não. Música, não. E, por conta disso, eu sempre tive um olhar aí para essa área e fui coletando uma série de coisas. E também estimulado por alguns livros que eu tinha lido, algumas análises que se fazia da pintura do Miguel Ângelo na Capela Sistina, que, por vezes, abordam imagens que podem estar relacionadas, não pode jurar, mas hoje em dia se coloca muito isso, que estaria relacionado com as dissecções que eles faziam à época para aprender os músculos, tudo, para poder desenhar e fazer as estátuas que eles faziam, da maneira que eles faziam. Então, eles dissecavam. Por conta disso, muitas das imagens da época e daqueles pintores que são copistas traduziam imagens de pessoas que tinham problemas. Quando você pega e analisa, por exemplo, toda a pintura espanhola, então você vai ver que ele trabalhou numa corte como pintor da corte. E aí, nessa época, por interesses políticos, interesses de manter a fortuna junto, os casamentos consanguíneos eram feitos.
Por conta disso, o Velázquez teve uma grande oportunidade de cair numa família com problemas sérios. Então, o príncipe, à época, que era um descendente dos Habsburgo, ele acaba não tendo nenhum filho, porque com os problemas que ele tinha de família, ele não conseguia ter filho, Sim. morria, todos eles morriam. Sim. Nós tivemos no Brasil alguns Habsburgo, né? E todos eles com aquelas características. E ele teve a felicidade de estar como pintor da família real e pôde pintar todas essas coisas. Então ele tem, por exemplo, aquela série de enanos. Então você tem a condroplasia, você tem o anão hipofisário, você tem uma série de coisas. A pintura que ele faz de uma das princesas que tem um síndrome de Faubourg, e assim por diante. E aí, com isso, foi melhorando a minha curiosidade e eu fui pegando e buscando mais coisas e anotando. E um dia, conversando com um colega de turma, o Jorge Nudel, ele conversando comigo, a gente enfiou no papo, ele virou e falou assim, pô, eu também estou fazendo um negócio desse. Ele já tinha publicado 2 livros, 3 livros. O Jorge ele tinha alguns livros, tem alguns livros muito mais dedicados ao Holocausto, tudo isso. Ele é judeu, né? Tem uma ascendência judaica. E ele publicou 3 livros. E a gente começando a conversar a respeito dos livros dele, ele falou. E eu falei, pô, Jorge, eu tenho a mesma coisa. Então nós juntamos interesses, fomos atrás. Que legal. Juntamos tudo isso e acabamos publicando um livro no qual a gente aborda todas essas curiosidades, trazendo, na verdade, aquela coisa da medicina, que é o olho de ver. Então você pega, por exemplo, a Mona Lisa, se você olhar com um certo carinho aquele quadro, você vai perceber que o Leonardo ele pintou a Mona Lisa como ela era, então ela tem um lipoma no punho, e o lipoma está pintado. Olha. Ela também tem no olho um calasmazinho, está pintado. E assim por diante. Você pega o Zé Ribeira, que tem aquele menino que tem uma paralisia do pé. Você pega a Brunel, que pega todos os cegos. Naquela época, o tracoma era um problema. Sim. Então, a medicina, na verdade, ela foi... Ela era retratada dessa ela maneira. Foi retratado, eles retratavam uma coisa original da vida. Sim. E, na verdade, eles estavam colocando a medicina. Sim. Então, você consegue, nesses quadros, exatamente perceber todas essas nuances. Nós juntamos isso e publicamos um livro. Fez uma coletânea. É uma coletânea dele. Ai, que legal. Com todas essas imagens, com todas essas histórias, contando tudo que nós coletamos. É um negócio, é um caminho praticamente inesgotável, porque que coisa linda, não? A partir do momento que você vê isso realmente é o teu olho de ver, é você ter um olho clínico. Sim. É você olhar teu paciente Sim. e olhar e ver faces, atitude, marcha, tudo. E quando você vai olhar num quadro... Propedêutica pura, né? Exatamente. Olha um quadro e vê a propedêutica. Eu sempre gostei. Então, as oportunidades que eu tive, que eu fui para o museu lá na Espanha, na França, na Alemanha, toda vez eu vou para museu e eu gosto de museu. Com esse olhar. Um olhar em cima disso. Olhar médico. Os caras querem me cutucar, mas eu quero ficar mais na frente para poder enxergar. Para poder enxergar as nuances. As nuances. É isso aí. Olha então, nós aproveitamos exatamente isso. Espetacular. Eu até trouxe um livro para você, um livro para o Pompeu e um livro para o Edmir pagar, porque ele tem que pagar. Afinal das contas, custou. Quando é da mesma turma, você tem que... Não, esse eu tenho que fazer ele pagar. Tem que cobrar. Saber, né? Cobrar. Quando é da mesma turma, tem que cobrar. Lógico. Afinal das contas, eu penso o quê? Mordomia. E com autógrafo fica mais caro ainda, né? Rapaz, a caneta tá aqui, ó. Não é cheque, mas esse ele vai ter que vale pagar ouro. mais caro. Vale ouro. Isso aí vale ouro. Exatamente. Eu acho que vale bitcoins. Pode ser. Que coisa linda, hein? Andrezão. É uma visão diferente aí. Eu agradeço, viu? Tenho mais ainda. A arte retrata a medicina enquanto imita a vida.
Jorge Eduardo Nudel, Marco Antônio Herculano. Pô, agradeço, doutor. Espetacular, viu? Vou ler com carinho enorme isso aqui. Muito legal, muito legal. Assistindo os nossos podcasts, assim, a gente vê que eles são extremamente enriquecedores. Né? Por tudo que traz. Pela história da faculdade, um recorte de cada momento, de que cada um passou. A vida pessoal, né? A gente conseguir trazer, né, de tantas pessoas, assim, tem sido pra gente, assim, um verdadeiro prazer, uma alegria gigantesca. Alegria, eu acho que você falou a palavra-chave. Muito obrigado. Vou mostrar aqui. Um momento de alegria, eu acho. A gente gosta de conduzir essas entrevistas dessa maneira. Um bate-papo alegre, uma coisa bem informal, mas que é de uma riqueza cultural aí que o Pompeu falou, e histórica pra gente, né? Que viveu a faculdade do jeito que viveu e que gosta daquilo, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar aqui, né? Não é só ter passado por lá, né? Ter vivido aquilo lá, né? Eu acho que acaba sendo uma história de amor. Eu tenho toda essa história com a faculdade, além disso, como vocês dois sabem. Minha filha se formou na 33, foi professor dela, fez oftalmo. E então eu tenho uma ligação muito grande, maior até, tenho uma ligação muito grande com a escola, com tudo isso. Hoje a gente, querendo ou não, acaba sendo quase que uma história viva da faculdade, por tudo que a gente passou nesses 56 anos dentro da escola, e conhecendo cada setor daquela escola. Cada cantinho, né? Cada cantinho. Cada aresta. E então, naquela época, a gente era adolescente, eu entrei com 17 anos na escola, né? E sempre fiz parte dos colegiados, reuniões de congregação, departamento, tudo mais. E tive a honra de sentar ao lado do Dr. Jaime Rodrigues. Geralmente eu chegava em reunião, ele estava sentadinho ali, eu sentava do lado dele. Ninguém sentava do lado dele, com aquele respeito. Eu sentava do lado dele, batia papo, informal. Pessoa maravilhosa. Ele era agradável, né? Todo mundo fala muito bem dele. Grande pessoa. Devia ser uma pessoa muito agradável. Muito agradável. Mas são lembranças boas, né? Eu sempre gostei de fazer parte desses colegiados. Sim. Participar mais ativamente. Esporte fazia pouco mesmo. Que bom. Mas é a peculiaridade que a gente acabou de falar, né? Cada um dentro do seu quadradinho ali vai acrescentando, né, ao grupo geral, né? Doutor Edmir também tem hobby artístico aí. Artísticos. Pintura. Né? É mesmo? Sim. Olha que legal. Não, eu tenho... Artesanato. Tenho 9 óleos sobre tela. Né, olha. Temas diversos. Nepal, de lugares que eu visitei. Bali. Às vezes um postal que eu gostava, comprava, servia de modelo. Ampliava e pintava. Que bom. Mas não tenho pintado a óleo. Agora eu faço mosaico. Mosaico em pastilha de vidro ou então pastilha cerâmica. Cerâmica? Que legal. Minha mãe fazia. Nossa. Vou mostrar para você hoje. Adorava. Que legal. A gente precisa ter uns hobbies assim, né? Você continua com fotografia ou não? Fotografia menos. Mas a gente entrou quase na mesma época nessa, né? Na mesma época. Então, fotografia é um negócio que a gente entra bastante aí também, né? É bem gostoso, né? Ter uns hobbies assim, né? Olha que lindo. Manda foto. Amplia pra você ver. Depois manda pra gente colocar ali. A gente põe aqui no podcast. Não vai dar pra mostrar na câmera ali agora, mas a gente põe na hora da edição aí, a gente coloca. Olha que lindo, hein? Espetacular. Que legal. Mas é isso. O podcast, ele tenta trazer essa alegria que o Pompeu falou, né? E, queira ou não, esse acervo audiovisual que a gente vai criando aí sobre a história da faculdade é uma história que traz essa alegria pra gente, né? Então a gente quer passar para quem estiver ouvindo, para quem acompanhar. Que, aliás, eu faço até um adendo aqui para todo mundo seguir o nosso canal, que é um canal do YouTube. Pode se inscrever no canal, aciona o sininho lá que você recebe a notificação quando tem episódios novos. Ontem. Dá para curtir, dá para compartilhar episódios. Seguindo então que Pandini, Fabrício Egídio Pandini falou, não, Pompeu,
tem que seguir, compartilhar e tem que dar like para aumentar o engajamento. É isso aí. O pessoal A gente não sabe muito disso, Não. porque mesmo a nossa geração já não está muito metido com Mas isso. esse aí é festeiro. Mas viu? é. Pelo amor de Deus. Ele é festeiro? Nossa, É mano mesmo? do céu. Não perde uma. Porra. Fabrício? Ele é da turma da Silvia, né? Ah, é verdade. E 33. é interessante a história dele. Verdade. É muito interessante a história dele. Eu tô rindo. É. O mais interessante da história dele é o seguinte. É. Na nossa turma, tinha na nossa turma... Ele é transferido para Jundiaí. Sim, foi. Ele não passou lá, Ele- né? ele Ele veio de veio- outra. Eu lembro dele. Eu lembro transferido. veio. Na nossa turma tinha um colega Mas que era absorveu a coisa de uma maneira Valdemar Pandini. É. Valdemar Pandini é tio Parente. dele. Araçatuba. O Araçatuba, o Araça. O Araça era da nossa turma. Ele morou na República junto comigo, eu morei na República com ele. Era uma figura, já falecido. E aí, passado anos, o Araça já tinha morrido, inclusive. Eu vou dar aula, né? Tô lá na faculdade, entra na faculdade, a Silvia. E, pô, quem entra Fabrício Pandini. quem entra? Fabrício Pandini. Daí eu falei, pô, tal, fui conversar. É parente? É meu tio, tal. Olha. E nós batemos um papo. O Valdemar, ele teve um câncer de intestino, não quis fazer nenhum tratamento e tal. E era uma figura. Daí o Pandini ficou na turma da Silvia. Da Silvia, né? E ficou muito amigo, muito ligado. E era uma figura, sempre foi um... Nossa, dava Baladeiro. trabalho... Baladeiro. Aquilo lá dava trabalho para tudo. Eu lembro que no casamento da Silvia, cara, Olha só. chegou uma hora da madrugada, já tinha acabado tudo que era uísque, né? Putz, convidou a turma, pelo amor de Deus. Bagunçou. Aí bagunçou. Bagunçou. Aí acabou, falei para a moça que estava organizando, vamos em casa lá. Eu peguei tudo que eu tinha no estoque. Peguei e guardei, deixei um que eu tinha, um Blue 25 anos. especial que eu deixei ali. guardado. É. Bom, chegou mais um pouco para frente, acabou tudo que era uísque que eu tinha levado, de novo. E agora, né? Então, bom, tá bom, vou lá pegar. Já fim de festa, já estava começando a clarear o dia, eu peguei o Blue, levei, pus na mesa. Cara, meu Deus do céu. Os caras não sabiam o que eles estavam tomando no gargalo. Enxugou. Enxugaram aquilo ali no gargalo. E o Pandini saiu coalhado para tudo quanto era lado. Eu nem sei como é que ele chegou no carro. Meu Deus do céu. Mas uma figura muito peça rara. Você vê aquilo como lá, é que viu? é, né? Sempre tem Agora, as você pecinhas. vê né? que a faculdade tem uma história interessante. Aqui o livro que eu publiquei com o Jorge, Sim. o Jorge da mesma turma. Sim. E você vai ver que o prefácio foi feito por um médico, que é o Hélio Bellioni. Ele foi presidente da Academia Brasileira, da Academia de Letras Médicos. Médicas, Médicos. presidente da BNC, um monte de coisa, cara, incrível. E ele é ex-aluno da faculdade. Hoje, ex-aluno da faculdade, nós temos em tudo que é lugar. Tudo que é canto. É uma coisa deliciosa de se ver. Que bom, né? Ontem mesmo eu estava falando, eu fui com a residente até a UTI do hospital avaliar um paciente. E logo, quando eu entrei, o colega que estava lá de plantão, tomando conta, ele deu a cadeira, eu sentei, ela sentou, nós discutimos o caso. Aí, no final, já estava fazendo menção de levantar, ele bateu nas minhas costas e falou assim: professor, o senhor não lembra de mim, mas o senhor foi meu professor. Olha. E ele é o chefe da cardiologia da UTI do hospital. Você vê como é que é. Sim. Fábio. É isso aí. Que com uma cara assim de meu Deus do céu. Quem é, né? Estamos ficando velho e começamos a virar realmente como colocado os dinossauros da escola, né? Isso faz bem, é bom. Cai naquela dificuldade do professor não conseguir lembrar de todos os alunos, né? Mas, obviamente, o aluno tem um carinho muito maior pelo professor. Muito mais fácil você lembrar da fisionomia do professor do que o professor lembrar da sua, né? Se eu for ver, são 32 anos, né? Sim, claro. E depois de um certo tempo, com turma de 120, a coisa grave. Agora eu acho que pior ainda. Coisa né? grave. Com certeza. Alguns ficam marcados, né? Sim. Alguns que são mais assim,
Mais Sejam, ativos, né? Sim. Diga seu Andrezão, o Pompeu, irmão dele. Meu irmão, Mauricião Maurício. já tá prometido para vir aqui no já podcast. falou que vem. também, já falou que vem. Falou que vai sair da praia e vem pra cá. Aquele lá é difícil tirar da praia. Não, viu? porque o André falou, senão eu vou lá, a gente faz o episódio senão lá. eu vou fazer o episódio lá, vou fazer a beira-mar lá. Pô, não vai sair, eu vou aí. Não, então eu vou, Tirar vou. da toca. Não, mas legal, viu? Bom, acho que a gente vai fechando aí, Sim, né? sim. A gente agradece aí a presença, doutor Herculano, doutor Edmir, segunda turma da faculdade, comemorando o jubileu de ouro esse ano, né? Festividades 1000 aí, com certeza vão intensificar aí, né? Resort, hotel. Ó. Estamos organizando eu e Nascimento. Já estão com Vamos ver como está a organização toda aí já. Já pagando. 25 já. A primeira turma deu abertura ano inscritos. passado, né? Agora vocês vão no vácuo aí, né? 25 inscritos. Olha, e sensacional. Já pagaram. Espetacular, Então, hein? final de semana. De Onde vai quinta a ser? Domingo. Cabreúva. Resort. Cabreúva. Esse mesmo hotel nós fizemos a ano dos 25 anos. Sim. Além dos 25 que vão ficar hospedados, no domingo tem vários que vão para almoçar. Que legal. Vai passar o dia lá, Nós passar o éramos final 60, de semana. 8 já faleceram, só estamos em 52. Sim. Então 25 já confirmaram e mais alguns que vão para almoçar. Bastante, hein? Bastante. Mais que 50%. Vai dar mais de 50%. Mais que 50%. Exato. da- Sensacional. É difícil sensacional. reunir mais de 50%. Sim. Que delícia, hein? Que espetáculo. Aí todo mundo trabalhou, né? E procuraram os contatos que estavam desaparecidos. Então, É merecido, né? É muito merecido. Nós que viemos depois só temos a agradecer, né? Dar os parabéns para vocês, porque a gente só pôde ter isso na vida porque vocês deram o começo, né? Então acho que é importantíssimo a gente frisar isso, né? eu agradeço pelo convite. O agradecimento uma honra é estar com enorme. vocês. Muito bom. Nós agradecemos pelo convite. Eu acho que vocês aí têm pela frente algumas outras entrevistas. Acho que eu fico aguardando. Eu queria ver. Essa é a história. Eu vou querer ver. Todo mundo Você aguardando. sabe que essa semana Luporini o Luporini e o Reinaldo provavelmente serão os próximos, né? Monta Próximo junto, episódio. monta junto. Vou colocar junto. Você não imagina o que foi morar com o baixo na mesma república. Eu imagino. Aquilo ali não morava- deve ter sido fácil. Não, é terrível, porque eu morava o Luporini no meu quarto e o baixo do lado ao lado. do quarto ao lado. Então, aturar aqueles dois não foi fácil, não. Não foi fácil. Nossa, imagino. O baixo eu fiz ele comprar uma casa de praia lá no condomínio que eu tenho. Né? Olha, Muito bom. A gente que se legal. encontra lá. Sempre vão juntos Faz pra anos. praia também. Não, Olha juntos. só. Não, mas tá lá. Quando coincide tá próximo. dá certo, a gente se encontra. Olha, lá é que sempre legal, uma hein? festa. Que legal. Você vê como as coisas vão Sim. se juntando aí, né? Ainda Mas veio, muito legal. depois veio o Cezinha, que também fez Fez na depois. escola. 31ª. Cezinha tá dando aula. Você sabe no que o Cezinha. próximo vai ser com os dois. Eu acho que antes disso a gente vai fazer um podcast com uma neurocientista lá de São Paulo para tentar fazer a abertura daquele simpósio que eles vão fazer de saúde mental na faculdade, né? Pelo caso do menino ano passado, né? Sim. Que né, se suicidou, acabou. Então a gente vai fazer um podcast específico aí com o Clóvis, que está organizando essa parte lá dentro da faculdade, e essa neurocientista de São Paulo, né? Que a gente arrumou lá e vai trazer para cá. Muito conceituada lá. Clóvis da patologia. Isso. O Clóvis foi nosso residente. Tá, sabe? otorrino, Então, e no depois otorrino, do- e depois tá. fez patologia. fez Então. patologia. E aí a gente vai fazer esse, depois do Reinaldo e do Luporini. E eu já estou acertando o próximo com o Ricardo Bento e com o Malcolm Montgomery. Os dois juntos. Muito bom. Quarta e quinta turma. Sim. Então eles ficaram felizes da vida quando eu entrei em contato. E, não, André, vamos lá, vamos fazer. Então as coisas vão se Grandes montando aí, né? personalidades aí. Ricardo Bento, titular da USP, né? Sim. Já foi Presidente presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino, né? Acho que foi do diretório, né? Ele era bastante atuante. Os dois fundaram a Atlética. Tem na plaquinha. A Atlética. Tem na plaquinha que fica Então na eu até falei com eles que a gente vai bater muito nessa parte da Atlética, porque, queira ou não, no começo era um diretório que tomava conta de tudo. Né? Eu acho que depois do quarto, quinto ano aí que veio a Atlética e aí começou a cuidar mais da parte esportiva. Muito bom. É por isso que eu quero trazer os dois juntos, um da quarta e um da quinta turma.
Certo. Então, nossa, eles estão super dispostos a fazer, já me escreveram, tudo, vamos marcar. Eles estão bem esfuziantes aí com a ideia. Excelente. Mas é isso, a gente quer fazer com que essa alegria que a gente viveu na faculdade Sim. seja mostrada para todos Contagiosa. hoje que estão cursando, Sim. para todos os saudosos que passaram e às vezes não tem muito contato. Né? Um outro episódio a gente falou da Eline, que Sim. mora lá na Holanda e Sim. de repente estava vendo o episódio e o Dr. Fernando da primeira turma era amicíssimo do pai dela, que já é falecido, e o pai dela também era da primeira. Né? Então essas coisas vão engatando histórias aí, isso aí trazer para cá é um prazer enorme aí pra gente, né? Uma alegria maior aí. Da nossa turma nós temos uma colega que não vamos ver nunca mais na vida, né? Que é a Daisy Franzini. Ela fez patologia nos Estados Unidos. Sim. O irmão dela estudou na faculdade, o Pediatria. João se formou na faculdade, ele fez GEL. Depois ele faleceu, mas a Daisy nunca mais voltou. Ela Ficou por lá. terminou a faculdade, sumiu do mapa. E eu achei onde ela estava trabalhando. Hoje em dia eu nem sei porquê. Ela está na mesma faixa etária da gente, Sim, tá aposentada lá nos Estados Unidos, não tem jeito. você vê. E a Daisy eu não consigo falar com ela, de jeito nenhum. Ela era muito ligada ao Del Nero, né? A Daisy Del Nero. Era namorada do Carlos Del Nero. Carlos Del Nero, Borboleto. Você vê, se de repente conseguir o contato, né? Até ver um episódio desse aí, o tanto que não vai lembrar da época, né? Pois é. Putz! Nunca mais voltou pra cá, né? Não, nunca mais. A Daisy então. nunca mais Ela é irmã voltou. do João Franzini, lembra? Sim, sim. O intuito nosso é esse, é criar esse acervo audiovisual aí para trazer esse saudosismo aí para quem está longe e para mostrar para o pessoal mais novo aí a história de quem viveu, né? A história da faculdade pela boca de quem criou essa história. Reaglutinar. Reaglutinar na turma. Aglutinar tudo, né? Trazer todo mundo para a asa da galinha ali, né? Eu tive a honra de Pintinho ali, ir né? à associação, né, dos ex-alunos. Foi criada na minha gestão de diretoria, né? Sim, claro. Porém, Aliás, dá o o senhor apoio foi um dos que máximo. mais auxiliou aí a gente no começo, né? Porque queira ou não, como começou do zero, sempre tem uns empecilhos aqui e ali, é difícil, né? Qual que é a ideia disso tudo? A ideia nossa é simples, é criar uma coisa só, uma família só. Hélio Lotério teve essa ideia, né? Hélio, Mas depois a faculdade não era grande. não ela andou, então. Eu acho que uma hora tem que sair do papel, né? Não adianta ficar só ali, só ali. Então a gente teve um pouco de coragem nesse ponto aí para tirar ela do papel, né? E é difícil, a gente sabe que é difícil. A gente está tendo um monte de problema aí, né? Ata e cartório. É enroscado, a gente acha que não, mas. Burocracia. Não, burocracia. e hoje é um CNPJ, é como se fosse uma empresa. Você tem que cuidar disso, né? Prestar conta, né? É diferente de uma atlética na época, né? As leis vigentes eram outras, né? Então, tanto é que uma das ideias principais nossas da associação é ter uma sede física, sócio-esportiva, que todos possam confraternizar ali e, às vezes, até fazer outras coisas a mais, alguns projetos sociais, alguma coisa assim. E, a partir do momento que um dia exista essa sede, ela ser doada para a Atlética, diretório, para a faculdade em si, né? Para eles poderem tocar isso aí adiante, né? E levando a filosofia dela, Sim. é bom vocês pensarem em colocar na sede malha, Bocha. malha, bocha, esportes assim próprios pra gente, né? Boa. Você não vai querer Xadrez, que a gente... Você não vai querer, não. Xadrez é coisa... Não. Mas bocha, malha, coisa assim do gênero... Podemos até ter os tatame do judô lá, mas Pode, eu mas acho vai que ser difícil vai pra ser nós. só para olhar, né? Eu percebi que vai ser só para olhar. Não, vai ser malibote. Malibote já começa a melhorar a Aí já idade. começa a melhorar um pouquinho. Mas legal, obrigado vocês a presença. A gente fica feliz da vida de confraternizar aí num momento de alegria, né? E fechar esse nosso 5º podcast aí. Obrigado. Agradeço demais. A gente que agradece mais uma vez. Valeu, obrigadão.